Oi gente, tudo bom? Meu nome é Bruno e eu entrei na comunidade K-pop recentemente e eu fico vendo os vídeos das pessoas na internet e tal, falando sobre as coleções que eles têm, como que eles organizam, como é que eles conservam, né? E aí eu percebi que tem algumas pessoas que fazem de mais, tem algumas pessoas que fazem de menos. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para servir de manual para novos colecionadores ou para as pessoas que não sabem como conservar as coisas. Eu coleciono. Quem sou eu, né? Ninguém. Mas assim, eu coleciono várias coisas. Eu coleciono coisas desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu coleciono quadrinhos, eu coleciono livros, eu coleciono filmes, eu coleciono CDs de música. O K-pop é só um pedacinho da minha coleção de músicas. Então assim, eu já tenho uma certa experiência com conservação das coisas. E assim, não sou nenhum, sabe, tipo, a maior referência, mas eu já tenho certa experiência e eu queria dar pra vocês as dicas que eu uso, por que certas coisas são de tal jeito, como vocês podem fazer e alternativas, certo? Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, que é conservação de photocards, conservação da embalagem de CDs e a conservação dos CDs propriamente ditos, certo? Eu não, que são as coisas que eu coleciono. Na minha coleção é de CDs, mas por consequência eu acabo colecionando os photocards também. Eu não coleciono nem cassete, nem vinil. Eu sei que recentemente algumas empresas estão lançando cassete e vinil. Se você coleciona os cassetes e vinis das suas bandas, eu não tenho como lhe ajudar, mas na internet tem muitos outros colecionadores de cassete e vinil que dão ótimas dicas. E outra coisa que eu preciso dizer é que eu não sou um grande colecionador de K-pop. Não coleciono vários grupos, não coleciono várias empresas. Eu coleciono praticamente 2 grupos da mesma empresa, que é o Super Junior e o EXO da SM. Então eu só posso falar referente as coisas da SM e as coisas do EXO do Super Junior. Mas eu acredito que existe um padrão de qualidade por detrás de todos esses CDs, e aí você pode aplicar a sua empresa que você coleciona, certo? A primeira coisa que eu vou falar com vocês sobre como conservar para durar mais tempo é os photocards. Eu não sou um colecionador de photocards, eu tenho os photocards que vieram nos álbuns que eu comprei, em alguns álbuns que eu comprei, e agora eu tô atrás de comprar photocards pra completar a minha coleção de photocards, dos álbuns que eu não tenho. Tipo assim, eu tenho um álbum, mas eu não tenho um photocard pra ele, e eu tô atrás de comprar um photocard pra esse álbum. Photocard me lembra muito álbum de figurinhas, decks de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, porque tem uma coisa parecida, né? Você troca e tal. E eu coleciono Yu-Gi-Oh! Então, pra mim foi muito fácil o processo de conservar e armazenar os photocards. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é a respeito das sleeves. Muita gente usa. O modelo mais comum é o modelo transparente, certo? Pra que serve isso? Essas sleeves, elas são feitas pra guardar cartas. Cartas de Yu-Gi-Oh!, cartas de Pokémon, cartas de Magic. Pra conservar. Quem joga Yu-Gi-Oh! Ou que conhece alguém que joga Yu-Gi-Oh! Ou qualquer cartinha, jogo de cartinha, a pessoa embaralha muitas cartas. Então, se as cartas não tiverem proteção, elas vão rasgar, elas vão amassar. E cartas de Yu-Gi-Oh! São coisas caras. De Magic mais ainda, é um hobby caro. Então a gente guarda em sleeves. Os K-popeiros gostam de usar sleeves transparentes para guardar os photocards, porque dá para ver o frente e o verso, né? Onde que compra isso? Na minha cidade, eu moro numa capital, a gente consegue comprar isso em lojas especializadas em cartas. Na verdade, não em cartas, em jogos. Aqui na minha cidade tem 2 ou 3 lojas que são especializadas em jogos não de videogame, jogos de tabuleiro, tipo jogos de tabuleiro. E por tabela elas acabam vendendo também coisas relacionadas a Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic. Existem lojas na minha cidade que são só especializadas em Magic e Pokémon. Então, como uma coisa associada à outra, nessas lojas você encontra para vender. Existem de diversos preços, desde os mais baratinhos, de 20, 30 reais, até os mais caros, de 120. O que é que muda em relação ao outro? É a qualidade do plástico. Porque, como eu disse, quando você joga Yu-Gi-Oh!, você embaralha muito. Se o seu sleeve for muito barato, ele pode estourar durante esse processo de embaralhar. Pode, e normalmente vai, se for um sleeve muito barato. Se for um sleeve muito caro, normalmente ele vem com uma qualidade muito superior e ele não vai estourar. Mas como a gente está falando de photocard, que vocês não vão ficar embaralhando ou, sabe, não vão ficar usando muito, é muito mais um item de colecionador de mostruário, um sleeve baratinho funciona. Outra coisa que as pessoas usam muito é
os organizadores. Esse meu aqui, eu uso ele pra guardar minhas coisas de Yu-Gi-Oh! Eu coleciono cartas de Yu-Gi-Oh! E aí eu comprei um pra guardar aqui. Esse não é o modelo padrão de organizadores de photocard que vocês veem por aí. A maioria que vocês veem é o maior, mas na época que eu fui comprar só tinha esse aqui. E ele nem é pra Yu-Gi-Oh! Ele é pra Magic. Tanto que se você prestar muita atenção, tem um espaço muito grande de folga, porque as cartas de Magic são maiores do que Yu-Gi-Oh! Só que como eu não tenho muitos photocards e tem umas páginas faltando, eu consigo colocar os meus photocards aqui atrás. Eu tenho esses dois que eu mantive na coleção do Super Junior e esses dois aqui que vieram em álbuns do Exo, mas estou atrás de vender ou trocar. Eu guardo aqui atrás. E é um ótimo recurso. É um ótimo recurso para você guardar os seus photocards. Isso me lembra muito álbum de figurinha, como eu já disse. E também pra mim funciona muito como um mostruário. O meu é um modelo que é preto atrás, então não tem como ver o que tem atrás. Certo? Existem diversos modelos no mercado. Onde que você compra isso? Você pode comprar nessas mesmas lojas que vendem itens de Yu-Gi-Oh! E Pokémon, como eu acabei de falar, porque como vende as cartinhas, tem um lugar para poder guardar elas. E você também pode comprar na internet. Existem diversos modelos nessas lojas, desde os mais simples de R$20 até os de 150, já vi para vender de 200. Existe também a opção de você comprar um fichário, tirar as folhas, não sei se é um fichário a palavra correta, mas uma capa de organizador, tirar as folhas, porque as folhas desses negócios você consegue comprar à parte para ir colocando mais folhas no seu organizador. O meu em questão não tem como fazer isso, ele é um modelo restrito, ele vem com uma quantidade X de folhas e só tem como ficar essa quantidade X de folhas. Mas pra mim ele resolve todas as minhas necessidades. Uma outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo é guardando com sleeve dentro do organizador. Eu não vejo muita necessidade, sendo muito sincero, porque o organizador por si só ele já vai proteger o seu photocard ou qualquer coisa que você bote aqui. Eu guardo as minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Em sleeves e aqui dentro, porque às vezes eu fico tirando elas pra botar no deck, então já é melhor deixar no sleeve que eu vou usar. Mas também não tem necessidade de... é frescura minha, na verdade. Mas assim, se você por algum motivo sente que é mais seguro colocar o sleeve e no organizador, pode também, não tem nada que lhe impeça. Mas, no meu ponto de vista, não tem necessidade. E outra coisa que eu acho bacana de falar, mas assim, eu não vejo muitas pessoas usando, são sleeves, mas são os sleeves coloridos. Eu tenho esse azul, eu tenho de 3 cores diferentes. Eu tenho azul, rosa e lilás, que são os que eu uso nos meus decks de Yu-Gi-Oh! E eles são muito bonitinhos e eu acho que dá um charme muito bonitinho pro photocard. É essencial? Não. Eu só tô usando porque eu já tinha dos meus decks de Yu-Gi-Oh! Ele não tem o fundo transparente, mas assim, no meu caso, do meu organizador, não tem como ver a parte de trás. Então, como aqui é praticamente um mostruário, acho que fica muito mais bonitinho assim. Onde você compra? Mesma coisa, nas lojas de jogos. Tem de diversas cores e tem de diversos preços. Existe desde os mais baratinhos até os mais caros. Tem de R$30, tem de 150 também. E o que muda? A qualidade do plástico, como eu disse, quanto mais caro o plástico vai ser melhor, ou seja, ele não vai estourar quando você estiver embaralhando. E tem com temas também, tem alguns que são estampados, tem alguns que são padronizados, tem alguns com temas propriamente ditos, assim, flores. Como tem voltado para o público de Yu-Gi-Oh! E Pokémon, tem uns com temas de Yu-Gi-Oh! E Pokémon também. Agora falando assim sobre proteção de photocards, uma opção não só para proteger e guardar a ação dos organizadores, mas você não tem um organizador, certo? Onde você vai guardar seu photocard? Em qualquer lugar, desde que ele fique em pé. Você não pode empilhar os seus photocards porque pode empenar. Assim, se você empilhar 2, 3, 5, tá tudo bem. O negócio é quando começa a fazer aquele bolo que pode empenar. Uma opção, eu não uso pra isso, mas é uma opção, são essas deck box que servem pra guardar decks. A minha em questão tá com um deck de Yu-Gi-Oh! E eu tenho um photocard aqui dentro, que eu botei pra ilustrar. Você coloca os seus photocards aqui dentro, fecha e guarda. Ela é muito mais compacta que um organizador e ela vai fazer uma função muito parecida, que é proteger os seus photocards. Eu não recomendo guardar aqui dentro sem sleeve, seja a colorida ou a transparente. Eu não recomendo guardar sem sleeve, porque senão eles vão ficar roçando um no outro, pode arrancar a tinta.
mas é uma opção. Elas são compactas e você pode guardar numa gaveta, por exemplo. Não precisa guardar num estante, porque esses organizadores, eles exigem espaço, na minha opinião. Existem deckbox de R$20, R$30, até deckbox de 150, muito caras. Quanto mais cara a deckbox, mais recursos ela vai ter. Só que como essas deckboxes são feitas para guardar decks de jogos de cartinha, esses recursos que ela tem a lhe oferecer dificilmente vão ser úteis para você que quer usar elas só para guardar photocard. Então, as baratinhas vão servir. Não tem dinheiro? Qualquer coisa que sirva como caixa funciona. Já vi gente usando caixa de iPhone, já vi gente usando caixa de cigarro, aquelas de acrílico. Então, assim, ou latas, já vi gente usando lata pequenininha, porque também não faz sentido o photocard ficar solto dentro dessas bichinhas. E aí vai proteger o seu photocard. O photocard é um dos itens de K-pop mais fáceis de colecionar, porque eles dificilmente, se você cuidar, eles dificilmente vão estragar e vão durar uma vida toda. A segunda coisa que eu quero falar com vocês a respeito é de guardar os CDs, dos álbuns em si. Vou falar de regras gerais, certo? É muito importante que você guarde os seus álbuns em um lugar arejado, que circule vento. Esses álbuns, eles precisam respirar. É a regra número 1 de qualquer coleção, é que sua coleção ela precisa respirar. Você não pode guardar em lugares abafados, lugares muito quentes, lugares úmidos ou lugares que têm contato direto com o sol, certo? O ideal é você guardar numa estante que seja fechada atrás, porque se o álbum tiver contato com a parede e for uma parede úmida, vai estragar. Se ele tiver contato com a parede e der alguma praga, alguma coisa, você provavelmente vai demorar a perceber que aconteceu alguma coisa com o álbum. Então é bom que ele seja guardado num estante que tenha a parte de trás da estante coberta. É isso, essas são as regras gerais para qualquer coleção. Dito isso, a gente vai para as conservações mais específicas de cada tipo de álbum. O Super Junior, que é a banda que eu coleciono, uma das que eu coleciono, ela está em atividade há muitos bons anos. Então ela já passou por diversas eras de embalagem de CD que a SM chegou a ter. O EXO já é relativamente recente, ele passou por menos versões de embalagem de CD. O EXO é um dos poucos grupos que eu conheço que tem embalagens de CDs bem específicas, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ela quando chegar na hora. Então, assim, a primeira coisa é, se você por acaso tem algum CD em acrílico, a SM está relançando acrílico. O Super Junior tem CDs em acrílico e estou aqui para dar o caminho das pedras de como conservar o acrílico. Aqui eu tenho dois exemplos do Super Junior em acrílico, que é o Single You e o Show Me Your Love. A caixa de acrílico é o amor da minha vida, porque ela protege tudo que tem aqui dentro. É só isso que eu tenho a dizer. Está no acrílico, está seguro. A não ser que você tire da estante ou de onde você guarda e fique carregando aí de maneira errada que vai quebrar o acrílico. O acrílico, ele quebra. Isso é inevitável, principalmente a parte do meio que você pressiona para tirar o CD. Só que aí tem a magia da coisa. Se você quebra essa caixa de acrílico, que é o modelo universal, você compra uma nova. E aí você tira todo o material que tem aqui dentro e coloca na caixa de acrílico nova. Como eu não coleciono só Super K-pop, como eu falei, eu coleciono os CDs, eu tenho caixa de acrílico em estoque aqui em casa. Principalmente quando eu compro CD usado, normalmente eu tenho que trocar a caixa que eles vendem. Então assim, perfeita, sem defeitos, muito fácil. A única coisa que eu tenho em relação às caixas novas da SM é que eu não acho que elas sejam um modelo universal. Eu acho que elas são um modelo muito específico da SM. E se elas quebrarem, perdeu. Eu não acho que você consiga comprar uma avulsa pra tirar tudo que tem de dentro e botar numa caixa nova. E eles não cabem aqui. Essa caixa de acrílico nova da SM ela é um pouco maior. Tem gente que guarda o acrílico no plástico. Eu não faço isso. Essa, na verdade, é a única exceção. Mas é porque ela tem um encarte externo. Ó. E aí eu guardo no plástico para poder proteger esse papel. E não para proteger o acrílico em si. Mas é só por isso. Você não precisa colocar em plástico. O acrílico já faz o serviço que o plástico externo faria. Outra coisa é que você precisa guardar suas caixas de CD de acrílico assim, certo? Eu não sei, acho que isso aqui é horizontal, é vertical, não lembro agora. Nunca empilhe assim, por dois motivos. Quanto mais você empilhar, mais as de baixo vão arranhar a caixa. Se não for problema pra você, você pode empilhar.
Mas quanto mais peso você botar, mais rápido esse acrílico vai quebrar. Ah, mas eu só tenho como guardar se for empilhado. Como é que eu faço? Você pode comprar um organizador. Existem organizadores de CD ainda. Na internet você acha muito fácil, eles não são muito caros. Que eles são feitos propriamente para você guardar CDs empilhados. Então você vai e empilha os CDs e deixa na estante. O acrílico tem a vantagem de que assim, você teoricamente pode guardar na gaveta. Não recomendo, mas você pode, só tire da gaveta de vez em quando para eles poderem respirar. Depois disso, a SM chegou numa era que eles começaram a fazer as embalagens de papel. Esse aqui é o meu Blooming Days do Exo. Eu guardo num... É um plástico que eu dobrei para facilitar na hora de tirar. Fiz tipo uma dobradura de envelope. Esse é o meu Blooming Days. A maioria dos CDs da SM tem esse padrão, mesmo que em porções diferentes. O Love Shot do Exo é maior, mas todos eles seguem essa mesma lógica. A coisa principal que eu tenho que dizer em relação a isso aqui é que você não pode considerar esse tipo de embalagem apenas uma embalagem de CDs. Você tem que levar em consideração que isso aqui também é um livro, o photobook. Então, o processo de armazenamento dessas embalagens ou de embalagens parecidas com essas é um pouco diferente do que o acrílico, por exemplo. Certo? O plástico não é recomendado, certo? Você não guarda livro em plástico, porque pode ajudar no mofo. Se der mofo, ele vai espalhar muito mais rápido e o livro não ventila. Mas, Bruno, você guarda a sua no plástico? Sim, porque eu moro numa parte da cidade que tem muita praga. Cupim, formiga, traça, barata, não importa quantas vezes por ano a gente manda detetizar, sempre tem muita praga. Então eu guardo no plástico para evitar essas pragas. Porém, eu sei que ao guardar no plástico, eu estou correndo o risco de dar mofo e eu também sei que terei mais cuidados do que se eu não guardasse. Como, por exemplo, eu tenho que tirar eles para respirar de vez em quando. Uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez ao mês, você tem que tirar eles da embalagem para eles respirarem. Você abre, deixa em algum lugar, faz assim só para o vento circular entre as páginas, tá ótimo. Deixa em algum lugar aberto, pegando o ventinho por algumas horas, que não seja um lugar quente e que não tenha contato direto com a luz do sol, que dá certo. É uma opção. Agora vamos falar da conservação do photobook. Os photobooks da SM, eles são famosos por soltarem as páginas. Sinto muito em informar isso pra vocês, mas até hoje, o álbum mais recente que eu tenho aqui em casa é o Love Shot do Exo. Quer dizer, eu acho que é o Love Shot do Exo. Mas até o Love Shot do Exo, a qualidade dos photobooks da SM não mudou. E eu sinto em lhe dizer, mas é inevitável essas páginas caírem. O que você pode fazer é coisas para retardar esse processo, mas elas vão cair. Eu vou explicar pra vocês por que isso acontece e assim vocês vão poder tomar os melhores cuidados para evitar que isso ocorra. A gente precisa primeiro entender de encadernação, que é o que encaderna isso aqui. Isso aqui é a lombar, que é responsável por segurar as páginas, e a gente tem a capa, né? A capa. A primeira coisa que eu tenho que falar é que a capa dos photobooks SM, elas são de qualidade muito ruim. Elas não são fortes o suficiente para aguentar o peso do miolo propriamente dito. E ela não é a mesma capa do álbum, não é a mesma capa do photobook. E o photobook é colado no álbum. É por isso que muitas vezes a primeira folha a começar a quebrar é daqui de trás, porque ela está sendo tensionada aqui. Dito isso, a gente precisa falar da encadernação. Os photobooks da SM, eles são apenas colados, eles não são costurados e colados. Por se tratar de uma cola, em algum momento ela vai ressecar, e é isso que causa a queda das páginas. Como retardar isso? Tem duas coisas que você tem que fazer. Evitar o calor, ou seja, o contato direto com a luz do sol não só vai desbotar a lombar, como vai ajudar o processo de ressecamento da cola. E a segunda coisa que ajuda é em relação à forma como você abre o seu photobook. Porque por mais que não pareça, existe uma forma certa de abrir isso aqui. Porque cada tipo de encadernação, ela tem um limite de quanto ela aguenta ser aberta. Certo? Eu peguei aqui um livro para ilustrar a vocês, certo? O livro não abre com facilidade, né? Mas se eu abrir, ele fica praticamente aqui nesse ângulo de 180 graus.
e eu não estou forçando. A encadernação desse livro permite que eu consiga abri-lo dessa forma, certo? Agora, por exemplo, se eu pego um mangá. Quem lê mangá sabe, o mangá não abre, também como livro, mas se eu abrir ele, ele fecha só. Por que isso acontece? Porque o estilo de encadernação do mangá não permite que ele seja aberto. Da mesma forma que aquilo ali. Permite que ele seja aberto, ele permite, né? Conforme eu vou abrindo o mangá, eu começo a sentir a lombar dele reclamar, que eu tô forçando ela a fazer uma coisa que ela não quer ser muito aberta. E quando eu forço a lombar a fazer uma coisa que ela não quer ser muito aberta, ela começa a quebrar. E a lombar é responsável por segurar as folhas do seu photobook. Então você não pode forçar a lombar. A maioria dos leitores do mangá usa só um dedo para abrir o mangá. Isso aqui, gente, isso aqui não é nem um ângulo de 90 graus direito. E a gente lê mangá assim, porque se eu abrir mais do que isso, as folhas vão soltar. O photobook não tem uma encadernação tão restrita quanto a do... Se eu abrir o photobook, ele é mais elástico, vamos dizer assim, do que o mangá. Porém, mesmo assim, ele reclama se eu abrir ele demais. O ideal, porque a encadernação que aqui é muito semelhante à de mangá, é que você abra muito pouco. Primeiro que você não abra assim para folhear, você tem que abrir assim e folhear assim. Bem fechadinho, para não forçar a lombar. Você pode forçar a lombar para ver até onde ela aguenta, mas aí é com você, certo? E é isso. Coloque no plástico se você quiser, se você não quiser, não coloque, mas tenha os cuidados para retardar o processo de envelhecimento da cola dos photobooks da SM. E por último, não dessa categoria de conservação de CDs, dos álbuns, o Exo tem alguns CDs que tem umas embalagens muito específicas, como o Power, o Overdose ou o Mama. O Mama, que é uma embalagem de papel, guarda no plástico, porque aquela bicha ali, pra pegar a umidade, é assim. Mas tire pra respirar de vez em quando. Tanto o Overdose quanto o Power, eu não sinto necessidade de guardar em plástico. Os meus não são guardados em plástico, são os outros, porque eu acho que a caixa externa é de uma qualidade muito boa para proteger o conteúdo interno. Mas são coisas que você precisa avaliar conforme você vai vendo. Se você tem algum álbum específico que eu não tenho, mas eu possa conhecer, bote aqui embaixo, tire sua dúvida, que se eu conseguir eu esclareço. E por último, a relação à conservação de mídia. CD é muito fácil de conservar. Se você não arranhar, ele vai durar uma vida longa, muito longa. Eu tenho CDs aqui em casa que foram lançados em 96 que tocam em perfeito estado. Eu tenho filmes aqui em casa que são dos anos 2000, começo dos anos 2000, que rodam até hoje. Então, assim, quais são os cuidados que você tem que ter? Não tocar na mídia, não arranhar a mídia e tomar cuidado para ela não mofar. O maior inimigo depois do arranhão é o mofo. Como você evita que ela mofe? Deixando o lugar arejado. Existe na internet tutoriais de como lavar a mídia. Por exemplo, você compra um CD de K-pop, você não pretende escutar ele nunca, jamais, em toda a sua vida. Você lava a mídia, guarda a mídia. Eu não vou ensinar como faz isso, mas existem vários tutoriais na internet, não é a coisa mais difícil do mundo. Eu lavo algumas mídias minhas de vez em quando, mas a coisa específica que eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos CDs da SM é porque existem algumas embalagens da SM que você não pode deixar o seu CD lá dentro. Elas não protegem o CD de forma nenhuma. Como assim? Esse aqui é o Spyro Super Junior. Quando a SM começou a lançar essa versão photobook, a gente tinha do lado o photobook e o outro encarte de CD, que é acrílico, porque o acrílico protege. Porém, como eu disse, acrílico quebra. Então, quando isso aqui quebrar, que vai quebrar, não tenho como substituir essa parte daqui. Não tem. Então, teria que tirar o CD daqui. Esse modelo é muito parecido com o modelo do Blooming Days. Só que a diferença é que o do Blooming Days é de papel e borracha. Esse aqui não vai quebrar. Não sei que eu pego um tesouro e corto, esse aqui não vai quebrar. Então vai durar uma vida. Certo? São duas coisas salientar. Existe o lugarzinho correto de guardar o CD. Ele tá bem seguradinho aqui. Ele não fica sambando, não fica chacoalhando. Pode deixar aqui. Não tem problema. Porém, existem alguns CDs da SM que elas não têm essa segurança.
Na minha coleção eu tenho 3, que é esse símbolo do Super Junior japonês chamado One More Time. Eu tenho o Countdown do EXO, nessa edição Vinyl Edition. Não posso falar sobre as outras versões porque eu não tenho nenhuma delas, mas na Vinyl Edition não pode deixar isso aqui dentro. E o Grow. Eu vou explicar pra vocês porque de cada um não pode ficar assim. São se você tiver um álbum que não seja necessariamente Super Junior ou da SM, mas que tenha características parecidas, você já sabe o que tem que tirar da embalagem. Antes de dizer porque, eu vou dizer onde você pode guardar. Que são uns porta-CDs. No mercado existem diversos modelos de porta-CDs, mas o ideal mesmo, são esses que o miolo é de pano. Eles são o melhor porta-CD que tem pra guardar qualquer CD, seja DVD, seja CD propriamente dito, seja Blu-ray, eles são o melhor. Se você coleciona outra coisa, CDs além, o melhor lugar que você tem pra deixar é aqui. Você pode tirar todas as mídias físicas que você quiser daqui de dentro e botar no porta-CD e se preocupar só em conservar a embalagem. Mas assim, se você não quiser tirar, existem alguns CDs específicos, que são esses aqui. Agora eu vou explicar o porquê. O primeiro que eu vou usar é o Grow, porque eu fiquei muito decepcionado quando eu vi, porque eu acho esse aqui um dos CDs mais bonitos da minha coleção. Que não quer sair da embalagem. Que é o seguinte, não tem uma área de segurança pro CD aqui. Não tem. Ele é de papel, como a Blooming Days, a parte onde fica, mas ele não tem uma parte onde o CD vai ficar seguro. O CD ficava aqui, só o fato de eu... Primeiro que ele fica na capa, né? Só o fato de eu pegar, porque eu não vou pegar na pontinha, essa parte aqui é muito sensível. Só o fato de eu pegar assim, eu já estava apertando o CD contra a capa, as duas capas. E carregar, o CD ficava sambando aqui dentro. Então, o CD não fica seguro aqui. Você pode tirar, você deve tirar se você tem um Grow daqui e colocar no porta-CD, que é a melhor coisa. Eu não faço isso porque eu sou fresco. Como eu disse, eu tenho muitas caixas de acrílico aqui em casa sobrando, então eu fiz uma caixinha de acrílico personalizada. Como é pra mim, é um Grow edição Shumi, edição especial do Shumi, bem exclusiva porque só eu tenho. Personalizei a capa, as laterais. Se você não sabesse que era um CD pirata, você não saberia que é um CD pirata, porque foi um trabalho muito bonito, na minha opinião. E o CD tá aqui. É uma opção, se você quiser. Porque desse jeito eu posso deixar o CD na estante. Inclusive, eu guardo um do lado do outro na estante. É uma opção. O Countdown, ele é um pouco menos pior do que o Grow. Se você quiser, você até pode deixar aqui se você não for ficar tirando com muita frequência. Se for assim, de vez em nunca. Porque a embalagem é imensa desse coisa pro pacotinho. O CD ficava nesse pacotinho que ficava aqui dentro e ele ficava sambando. Teoricamente protege, mas como eu gosto do CD apertadinho pra ele não tem espaço pra sambar, eu tirei daqui. Não gosto de arriscar. Eu fiz a mesma coisa, eu fiz uma caixinha personalizada e coloquei lá. Agora, por último, eu tenho esse aqui do Super Junior. O meu CD do Super Junior eu não tirei daqui porque esse CD aqui do Super Junior eu escuto muito pouco, então eu pouco mexo nele. E a embalagem dele, ela é bem apertadinha. O meu é o do Ryoko, que segue a mesma lógica do Vinyl Edition. Tem uma... Aqui é plástico, ali é pano, e o CD fica aqui dentro. Só que como a embalagem é bem pequenininha e eu não mexo nesse CD com frequência, porque o Grow e o Countdown eu ainda escuto com frequência, principalmente o Countdown, eu deixo aqui dentro, porque eu sei que eu não vou ficar mexendo. E é isso. Mas se fosse um CD que eu fosse escutar com frequência, eu tiraria daqui. Eu não sei se eu faria uma capa personalizada, porque não é o CD pra mim, mas eu tiraria com certeza daqui. E agora eu vou para um tópico em específico, que são os Digipacks. Eu deixei por último porque o meu Digipack não é da SM, é do Harry Styles, mas a SM começou a lançar recentemente Digipacks. Eu acho que recentemente, o único que eu vi foi o do Dio, do EXO, e o do Dio do EXO é um CD que, se você comprar o Digipack, você tem que tirar do Digipack e guardar em outro canto, porque não é uma embalagem segura. Eu falei a respeito do Digipack do Dio, mas eu tinha esquecido de mencionar que tanto o Renascença quanto o Don't Fight the Feeling, o Super Junior do EXO respectivamente, eles não são embalagens muito seguras para manter os CDs.
principalmente o Don't Fight the Feeling, que a parte de trás do CD fica praticamente exposta. Então, são álbuns que teria que tirar o CD e guardar em outro canto. O Digipack é uma embalagem feita de papel, só que não é uma embalagem de papel de muita qualidade, certo? Porque os CDs SM de modo geral são todos feitos de papel, a embalagem, mas esse aqui é um papel bem vagabundo. Existem alguns tipos de pack no mercado. Esse aqui é o mais comum, que é de acrílico por dentro, mas existe um que é o do Dio também, que tem um rasgo, tipo um envelope atrás, que não é atrás, no lugar de ser acrílico é tipo um envelope e o CD fica aqui dentro. Isso aqui eu recomendo guardar no plástico, porque esse papel é muito fraco, ele não é resistente e manusear com cuidado. Mas assim, se você tomar cuidado com esses digipack, eles duram muito tempo. Eu tenho um digipack que não é meu, é de uma amiga minha que tá aqui em casa, que é do primeiro CD da Demi Lovato. Eu não sei quando é, mas é de uns... tem mais de 10 anos com certeza. E ele tá como novo. E eu tenho digipacks que eu comprei que eu não tive cuidado com eles, porque eu guardei numa gaveta sem plástico e esqueci que tinha guardado lá. E aí deu umidade e a embalagem está bem sensível. Algumas considerações finais que eu gostaria de dizer. Não empilhe CD de K-pop desse estilo aqui, de photobook. Porque se você empilhar, não empilhe livros, certo? Se você empilhar, quanto mais empilhados eles ficarem, mais o de baixo vai ter que aguentar aquele peso e vai comprometer a lombar. E o que a gente não quer é comprometer a lombar deles. A gente quer conservar a lombar. A gente quer que a lombar dure muitos anos. É igual a lombar de pessoas. Se a sua lombar está reclamando, você não está feliz. Então não empilhe em hipótese alguma CD de K-pop, ou livro, ou nada, porque quebra. Outra coisa, Bruno, eu não tenho como guardar meus CDs de K-pop numa estante. Eu não tenho um estante, eu não tenho prateleira. Tem que ser no guarda-roupa. O que é que eu faço? Coloque no plástico. Coloque no guarda-roupa sem ser empilhado. E coloque um daqueles potes antimofos dentro do guarda-roupa para diminuir a umidade. Todo guarda-roupa é úmido por dentro. Então, bote aqueles potes de antimofo. Bruno, é muito caro. Na internet tem tutoriais de como fazer acho que é desumidificador natural usando praticamente sal grosso. Façam desse, coloque no guarda-roupa. E sempre que possível, tire os CDs do guarda-roupa para pegar um vento. Se numa prateleira, no plástico, eu tenho que tirar uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês, num guarda-roupa, ou numa gaveta, ou em qualquer lugar abafado, você tem que tirar uma vez por semana. No mínimo. E não é tipo assim, uma vez por semana, no máximo uma vez a cada 15 dias, não. Uma vez por semana. Porque eles precisam respirar, eles precisam pegar o vento, eles não podem ficar nos dois extremos, de muita umidade ou muito calor. E é isso. Eu acho que esse vídeo já deve estar bem longuinho, mas eu acredito que eu passei todas as informações que eu tenho dos meus anos de colecionador. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários aqui embaixo, assim que possível eu iria responder. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e quem sabe até a próxima. Tchau, tchau!